Seja bem-vindo ao meu canal Emoção em Cada História. O pai rico rejeitou a filha porque ela nasceu deficiente. Anos depois, ela voltou. Ninguém que olhava para a enorme mansão da família Albuquerque imaginava que, por trás daqueles portões de ferro, existia um coração incapaz de aceitar a própria filha. Augusto Albuquerque era conhecido como um dos empresários mais ricos da região. Dono de fazendas, empresas e imóveis, ele construíra uma fortuna admirada por muitos. Para os funcionários, era um homem inteligente e disciplinado. Para os amigos, um exemplo de sucesso. Mas dentro de casa existia um lado que ninguém conhecia. Casado com Helena havia quase 10 anos, ele alimentava um sonho que se tornara uma obsessão: ter uma filha perfeita para herdar seu nome e representar a família diante da sociedade. Durante toda a gravidez, Augusto já havia planejado cada detalhe do futuro da criança. O quarto era luxuoso, as roupas eram importadas, e ele repetia para todos que sua filha seria motivo de orgulho. Helena, diferente dele, só desejava que o bebê viesse ao mundo com vida. Ela passava horas acariciando a barriga e conversando com a pequena, dizendo que a amaria de qualquer maneira. Mal sabia ela que aquelas palavras seriam colocadas à prova muito antes do que imaginava. O dia do nascimento chegou acompanhado por uma forte chuva. Enquanto Helena enfrentava horas de trabalho de parto, Augusto caminhava de um lado para o outro na sala de espera, mais preocupado com o que os médicos diriam do que com o sofrimento da esposa. Depois de alguns minutos de silêncio, um médico saiu da sala com uma expressão séria. Augusto imediatamente perguntou se sua filha estava bem. O médico respondeu que o parto havia sido um sucesso, mas explicou que a menina havia nascido com uma deficiência física, que afetaria seus movimentos durante toda a vida. Disse também que, com acompanhamento, fisioterapia e muito amor, ela poderia desenvolver uma vida digna e feliz. Augusto permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, abaixou a cabeça e fez uma pergunta que fez o médico perder completamente a expressão: "Tem certeza de que ela vai ficar assim para sempre?" Ao ouvir a confirmação, virou as costas sem sequer pedir para conhecer a filha. Enquanto isso, Helena segurava a pequena nos braços pela primeira vez. A menina abriu lentamente os olhos e apertou um dos dedos da mãe com uma força surpreendente. Naquele instante, Helena deu a ela o nome de Sofia. Chorando de emoção, prometeu que jamais permitiria que sua filha se sentisse menos importante por causa de sua condição. Minutos depois, Augusto entrou no quarto. Helena sorriu imaginando que ele finalmente abraçaria a menina. Mas o que aconteceu destruiu completamente aquele momento. Augusto olhou para Sofia durante poucos segundos, desviou os olhos e disse friamente que aquela criança jamais pisaria nos eventos da família. Helena achou que fosse apenas o choque da notícia. Mas ele continuou dizendo que não havia passado a vida inteira construindo um império para vê-lo associado à imagem de uma filha que, segundo ele, despertaria pena nas pessoas. Cada palavra era como uma faca atravessando o coração daquela mãe. Nos dias seguintes, a distância entre pai e filha só aumentou. Augusto sequer aceitava segurar Sofia no colo. Quando visitas chegavam à mansão, ele inventava desculpas para justificar a ausência da menina. Dizia que ela estava dormindo ou que havia saído com a mãe. Aos poucos, os empregados perceberam que algo muito errado acontecia naquela casa. Alguns chegavam a brincar com Sofia escondidos, porque sabiam que Augusto não gostava nem mesmo de ouvir o som da risada da filha pelos corredores. Helena fazia o possível para compensar aquele vazio. Cantava para Sofia todas as noites, contava histórias, e repetia que ela era um presente enviado por Deus. A menina ainda era muito pequena para entender o motivo de nunca receber um carinho do pai, mas crescia cercada pelo amor incondicional da mãe. Os anos passaram lentamente. Sofia começou a usar aparelhos de apoio, e enfrentava sessões intensas de fisioterapia. Cada pequeno avanço era comemorado por Helena como uma grande vitória. Quando Sofia conseguiu dar seus primeiros passos com a ajuda dos equipamentos, a mãe chorou de felicidade. Augusto, porém, apenas observou de longe e saiu da sala sem dizer uma única palavra. A ausência dele machucava Helena muito mais do que qualquer dificuldade financeira poderia machucar. Afinal, dinheiro nunca faltou naquela casa. O que faltava era amor.
Sofia começou a perceber que o pai tratava os filhos dos amigos com carinho, mas nunca dirigia um sorriso para ela. Certa noite, enquanto desenhava na mesa da cozinha, perguntou à mãe por que o papai nunca brincava com ela. Helena respirou fundo para esconder as lágrimas, e respondeu apenas que algumas pessoas demoram mais para aprender a amar. Sofia acreditou naquela resposta. Afinal, ainda era uma criança cheia de esperança. Quando Sofia completou 8 anos, aconteceu um episódio que marcaria sua vida para sempre. A empresa de Augusto organizou uma grande festa de aniversário para comemorar mais um ano de fundação. Centenas de empresários, políticos e jornalistas estariam presentes. Helena sugeriu que levassem Sofia, pois era uma oportunidade de ela conhecer o trabalho do pai. Augusto respondeu imediatamente que não. Disse que aquele ambiente era importante demais para expor a menina. Helena insistiu dizendo que Sofia era filha dele, e tinha o direito de estar ao lado da família. Augusto perdeu completamente a paciência, e gritou que preferia cancelar a festa a permitir que todos olhassem para sua filha com pena. Sofia estava parada atrás da porta e ouviu cada palavra. Pela primeira vez, ela entendeu que o problema nunca foi sua deficiência. O problema era o próprio pai. Naquela noite, a menina entrou no quarto em silêncio, abraçou um pequeno ursinho de pelúcia que havia ganhado da mãe, e chorou até dormir. Helena entrou alguns minutos depois, e encontrou Sofia segurando uma fotografia da família. Com a voz baixa, a menina perguntou se algum dia o pai sentiria orgulho dela. Helena respondeu que existiam pessoas que levavam uma vida inteira para enxergar o verdadeiro valor de alguém. Disse que Sofia nunca deveria medir seu valor pela forma como era tratada, porque o amor de Deus não fazia distinção entre as pessoas. Aquela conversa ficou gravada no coração da menina. Sem perceber, Helena estava plantando a semente da força que um dia transformaria completamente o destino daquela família. Na manhã seguinte, Sofia tomou uma decisão silenciosa. Se o pai nunca acreditaria nela, ela aprenderia a acreditar em si mesma. Passou a estudar com dedicação impressionante. Lia livros durante horas, fazia perguntas aos professores e sonhava em ajudar outras crianças que enfrentavam dificuldades parecidas com as suas. Enquanto Augusto investia milhões para expandir seus negócios, Sofia construía algo muito mais valioso, uma coragem que ninguém conseguiria comprar. Ela ainda sofria com a rejeição, ainda chorava escondida algumas noites, mas transformava cada lágrima em combustível para continuar caminhando. O tempo começava a escrever uma história que Augusto jamais imaginaria viver. O que nenhum deles sabia era que a vida possui uma maneira surpreendente de devolver às pessoas exatamente aquilo que elas entregam ao mundo. E o homem que acreditava controlar tudo logo descobriria que dinheiro nenhum seria capaz de comprar aquilo que estava prestes a perder. O dia em que a filha entendeu que nunca teria o amor do pai naquela manhã, depois da conversa com a mãe, Sofia acordou diferente. Ainda era apenas uma menina, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Enquanto o sol atravessava a janela do quarto, ela permaneceu alguns minutos olhando para o teto, pensando nas palavras que ouvira na noite anterior. Pela primeira vez, não esperava mais que o pai entrasse pela porta com um sorriso, um abraço ou um pedido de desculpas. Aquela esperança infantil começava a desaparecer. Helena percebeu que a filha estava mais silenciosa durante o café da manhã. Tentou puxar conversa, contou algumas histórias engraçadas e preparou as panquecas favoritas da menina. Sofia sorriu apenas para não preocupar a mãe, mas seu coração estava pesado. Antes de sair para a escola, ela olhou para Augusto sentado à mesa lendo o jornal. Respirou fundo e disse: "Bom dia, papai", sem levantar os olhos. Ele apenas respondeu com um discreto movimento de cabeça. Para qualquer outra pessoa aquilo pareceria um detalhe sem importância. Para Sofia, foi mais uma confirmação de que ela era invisível dentro da própria casa. Na escola, Sofia enfrentava desafios muito maiores do que as dificuldades físicas. Alguns colegas eram gentis e sempre a ajudavam. Outros, porém, faziam comentários maldosos quando achavam que ela não estava ouvindo. Diziam que ela nunca conseguiria trabalhar, que dependeria dos outros pelo resto da vida, e que pessoas como ela eram um peso para a família. Cada palavra machucava profundamente, mas Sofia jamais respondia com agressividade.
Em vez disso, mergulhava ainda mais nos estudos. Descobriu que aprender era a única forma de provar para si mesma que ninguém poderia definir seu futuro. Seus professores logo perceberam que havia algo especial naquela menina. Ela era curiosa, dedicada e nunca desistia diante de uma dificuldade. Enquanto muitos reclamavam das tarefas, Sofia permanecia na biblioteca até o horário de fechar, lendo livros sobre medicina, ciência e histórias de pessoas que haviam superado grandes desafios. Helena acompanhava cada conquista da filha com orgulho. Guardava todos os certificados, desenhos e redações em uma caixa azul escondida no guarda-roupa. Sempre dizia que um dia Augusto olharia para aquela caixa e entenderia o tesouro que estava desperdiçando. Mas esse dia parecia cada vez mais distante. Augusto continuava completamente mergulhado no trabalho. Sua fortuna aumentava a cada ano. Comprava carros novos, propriedades luxuosas e aparecia frequentemente nas revistas de negócios. Em todas as entrevistas dizia que o segredo do sucesso era nunca permitir que sentimentos atrapalhassem as decisões importantes. O que ninguém sabia era que essa filosofia também havia destruído sua própria família. Quanto mais rico ele se tornava, mais pobre ficava sua capacidade de amar. Pouco antes do aniversário de 12 anos de Sofia, aconteceu algo que marcaria definitivamente sua infância. A escola organizou uma cerimônia para premiar os melhores alunos do ano. Sofia havia conquistado a maior nota entre todos os estudantes e receberia uma medalha diante de centenas de pessoas. A diretora fez questão de enviar um convite especial para Augusto, acreditando que aquele seria um momento inesquecível entre pai e filha. Helena entregou o convite com esperança. Augusto mal olhou o papel. Disse que tinha uma reunião importante com investidores e que não podia perder tempo com eventos escolares. Helena tentou convencê-lo, lembrando que aquela seria a primeira grande homenagem da filha. Augusto respondeu apenas que medalhas não davam lucro. Suas palavras caíram como um golpe dentro da casa. No dia da cerimônia, Sofia observava atentamente cada pessoa que entrava no auditório. As famílias ocupavam seus lugares com flores, câmeras e sorrisos. Ela continuava olhando para a porta, imaginando que talvez, apenas talvez, o pai aparecesse no último minuto. Quando seu nome foi anunciado, o auditório inteiro aplaudiu de pé. A diretora fez um emocionante discurso dizendo que Sofia era exemplo de coragem, inteligência e perseverança. Enquanto todos batiam palmas, Sofia segurava a medalha nas mãos e procurava desesperadamente o rosto do pai entre a multidão. Mas a cadeira reservada para Augusto permaneceu vazia durante toda a cerimônia. Helena percebeu a tristeza da filha e a abraçou com força. Naquele instante, as lágrimas de Sofia não eram por causa da deficiência. Eram pela ausência daquele único aplauso que ela desejava ouvir. Ao voltar para casa, encontrou Augusto falando ao telefone sobre um grande contrato internacional. Sem interromper a ligação, ele apenas fez um gesto para que ela esperasse. Sofia permaneceu alguns minutos segurando sua medalha. Quando Augusto finalmente desligou o telefone, ela abriu um sorriso tímido e disse que havia sido a melhor aluna da escola. Ele olhou rapidamente para a medalha e respondeu: "Parabéns." Em seguida voltou imediatamente para o escritório. A conversa durou menos de 10 segundos. Sofia ficou parada no corredor, segurando a medalha contra o peito. Pela primeira vez, ela compreendeu que não importava o quanto se esforçasse. Nada seria suficiente para conquistar o orgulho do pai. Naquela mesma noite, Helena encontrou a filha no jardim observando as estrelas. Sentou-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos de silêncio, Sofia perguntou algo que fez o coração da mãe se partir. "Será que Deus errou quando me colocou nessa família?" Helena segurou o rosto da menina entre as mãos e respondeu que Deus nunca errava. Disse que talvez algumas pessoas demorassem muitos anos para entender o propósito das dores que enfrentavam. Explicou que existiam feridas capazes de transformar uma pessoa em alguém extraordinário. Sofia ouviu tudo em silêncio. Não respondeu. Apenas abraçou a mãe e prometeu que jamais deixaria a tristeza transformar seu coração em um lugar cheio de ódio. Os anos começaram a passar rapidamente. Sofia tornou-se uma adolescente admirada por todos os professores.
Além de excelente aluna, dedicava parte do tempo ajudando crianças menores com dificuldades na escola. Ela sorria com facilidade, oferecia palavras de incentivo e fazia questão de incluir aqueles que também eram excluídos pelos colegas. Sem perceber, estava fazendo exatamente o contrário do que recebera dentro de casa. Enquanto Augusto construía muros ao redor do próprio coração, Sofia construía pontes por onde passavam esperança, compaixão e amor. Mas o destino preparava uma prova ainda mais difícil. Poucos meses depois, Helena começou a sentir fortes dores e um cansaço constante. No início, acreditou que fosse apenas excesso de trabalho. Porém, após vários exames, recebeu uma notícia que mudaria completamente a vida daquela família. A doença era grave, o tratamento seria longo, e os médicos não conseguiam garantir a recuperação. Quando Sofia soube do diagnóstico, sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Pela primeira vez, ela percebeu que a única pessoa que sempre estivera ao seu lado poderia não estar ali para sempre. Enquanto Sofia se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida, Augusto continuava acreditando que dinheiro resolveria qualquer problema. Ele ainda não fazia ideia de que estava prestes a perder a única pessoa que mantinha sua família unida. E quando finalmente entendesse isso, talvez já fosse tarde demais. A doença da mãe e a promessa que mudaria o destino de Sofia na manhã seguinte ao diagnóstico, a casa dos Albuquerque parecia completamente diferente. O silêncio havia tomado conta dos corredores que antes eram preenchidos pela voz alegre de Helena. Ela sempre fazia questão de cumprimentar cada funcionário, preparar o café da manhã da filha e encher a casa de música. Agora, porém, permanecia sentada na varanda, olhando para o jardim, enquanto tentava esconder a dor que sentia. Sofia observava tudo em silêncio. Embora ainda fosse muito jovem, percebia que a mãe estava lutando não apenas contra uma doença, mas também contra o medo de deixar a filha sozinha. O médico havia sido sincero. O tratamento seria difícil, exigiria meses de internações, medicamentos fortes e muita força emocional. Helena sorriu para Sofia e disse que ficaria bem, mas seus olhos revelavam uma preocupação que ela não conseguia esconder. Sofia segurou as mãos da mãe e prometeu que enfrentariam tudo juntas. Naquele momento, ela ainda acreditava que o amor poderia vencer qualquer batalha. Quando Augusto recebeu a confirmação dos exames, sua primeira reação foi ligar para os melhores hospitais do país. Marcou consultas com especialistas, contratou médicos renomados e disse que gastaria qualquer quantia necessária. Para ele, o dinheiro sempre havia resolvido todos os problemas. Helena agradeceu seu esforço, mas percebeu que, mais uma vez, ele tentava substituir presença por recursos financeiros. Durante as sessões de tratamento, Augusto quase nunca estava ao lado da esposa. Sempre alegava reuniões importantes, viagens de negócios ou compromissos inadiáveis. Quem permanecia horas segurando a mão de Helena era Sofia. Mesmo cansada da escola e das sessões de fisioterapia, ela passava todas as tardes no hospital lendo livros para a mãe, contando histórias engraçadas e fazendo de tudo para arrancar um sorriso dela. Com o passar das semanas, Helena começou a perder os cabelos por causa dos medicamentos. Um dia, enquanto se olhava no espelho do quarto do hospital, deixou algumas lágrimas escaparem. Sofia entrou justamente naquele instante. Sem dizer uma palavra, aproximou-se, abraçou a mãe por trás e disse que ela continuava sendo a mulher mais bonita do mundo. Helena sorriu emocionada, mas respondeu que tinha medo de que a filha guardasse apenas lembranças de sofrimento. Sofia balançou a cabeça e respondeu que jamais esqueceria o sorriso da mãe, porque era aquele sorriso que lhe dava forças para continuar vivendo. As duas se abraçaram por longos minutos. Uma enfermeira que passava pelo corredor enxugou discretamente os próprios olhos ao testemunhar aquela cena. Enquanto isso, Augusto afundava ainda mais no trabalho. A empresa enfrentava novos desafios, e ele acreditava que precisava dedicar todo o seu tempo para proteger o patrimônio da família. Em sua mente, garantir estabilidade financeira era uma demonstração de amor. Mas Helena sabia que dinheiro nenhum poderia substituir um abraço, uma conversa ou uma tarde ao lado das pessoas que amava. Certa noite, ela pediu que Augusto permanecesse alguns minutos no hospital depois da visita médica. Ele aceitou.
Sentou-se ao lado da cama sem saber o que dizer. Helena respirou fundo e perguntou se ele já havia percebido quanto Sofia sofria tentando conquistar seu carinho. Augusto respondeu friamente que estava cansado daquele assunto. Disse que nunca aprenderia a lidar com a deficiência da filha. Helena fechou os olhos por alguns segundos e respondeu com uma frase que ele jamais esqueceria: "O problema nunca foi a deficiência dela, Augusto. O problema sempre foi a deficiência do seu coração." Essas palavras ecoaram na mente dele durante dias, mas seu orgulho era grande demais para admitir qualquer erro. Em vez de procurar Sofia, mergulhou ainda mais nos negócios. Já Sofia continuava firme ao lado da mãe. Ela passou a cozinhar pequenas refeições, organizar os remédios e até ajudar os funcionários da casa. Mesmo sendo adolescente, assumia responsabilidades que muitas pessoas adultas não suportariam. Todas as noites, antes de dormir, fazia uma oração pedindo apenas uma coisa: que Deus permitisse que sua mãe permanecesse viva tempo suficiente para vê-la realizar seus sonhos. Algumas semanas depois, Helena chamou Sofia para uma conversa muito especial. As duas ficaram sentadas na varanda observando o pôr do sol. A mãe entregou à filha uma pequena caixa de madeira que guardava havia muitos anos. Dentro dela estavam fotografias da infância de Sofia, desenhos feitos na escola, cartões de aniversário e todos os certificados conquistados ao longo da vida. Sofia sorriu emocionada ao perceber que a mãe havia guardado cada pequena conquista. Helena explicou que aquele era o maior tesouro que possuía. Depois segurou as mãos da filha e disse: "Se algum dia eu não estiver mais aqui, nunca permita que a rejeição do seu pai destrua quem você nasceu para ser. Você nasceu para iluminar a vida das pessoas. Não deixe ninguém apagar essa luz." Sofia começou a chorar imediatamente. Tentou impedir que a mãe continuasse falando, mas Helena insistiu. Disse que existiam pessoas que machucavam porque também carregavam feridas profundas dentro de si. Explicou que Augusto havia permitido que o orgulho fosse maior do que o amor, e que talvez a vida ainda encontrasse uma forma de ensinar essa lição a ele. Antes de encerrar a conversa, Helena fez Sofia prometer 3 coisas: que nunca abandonaria os estudos, que sempre ajudaria quem precisasse e que, se um dia o pai se arrependesse de verdade, ela encontraria forças para perdoá-lo. Sofia prometeu, mesmo sem imaginar como conseguiria cumprir aquela última promessa. Os meses continuaram passando, e o estado de saúde de Helena começou a piorar. Ela já não tinha a mesma disposição para caminhar pelo jardim, nem conseguia esconder o cansaço. Apesar disso, fazia questão de sorrir sempre que Sofia entrava no quarto. Augusto observava tudo de longe, incapaz de demonstrar seus sentimentos. Pela primeira vez em muitos anos, começou a sentir medo. Medo de perder a esposa, medo da solidão, e medo de descobrir tarde demais que havia desperdiçado a oportunidade de construir uma verdadeira família. Então, numa madrugada chuvosa, o telefone da mansão tocou de forma desesperada. Helena havia passado mal durante a internação, e os médicos pediam que toda a família fosse imediatamente ao hospital. Sofia acordou assustada e entrou no carro com o coração acelerado. Durante todo o caminho, segurava com força a pequena caixa de madeira que a mãe lhe entregara dias antes. Ela ainda acreditava que conseguiria abraçar Helena mais uma vez. Mas, ao chegar ao hospital, encontrou os médicos reunidos na porta do quarto com expressões que diziam tudo antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada. Naquele instante, Sofia sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E Augusto, pela primeira vez, percebeu que existiam perdas que nenhuma fortuna do mundo seria capaz de impedir. A dor da despedida e a promessa que Sofia fez diante do túmulo da mãe quando os médicos abriram a porta do quarto. O silêncio falou antes mesmo de qualquer palavra. Sofia apertou com força a pequena caixa de madeira que carregava nos braços. Seu coração parecia bater tão forte que ela mal conseguia respirar. Augusto caminhou lentamente até o médico, tentando encontrar em seu rosto algum sinal de esperança. Mas não havia. O médico abaixou a cabeça e disse, com a voz baixa, que Helena havia lutado até o último instante, mas seu organismo não resistira às complicações da doença. Por alguns segundos, ninguém conseguiu dizer nada. O mundo parecia ter parado. Sofia deixou a caixa cair no chão.
As fotografias, os desenhos e os certificados que sua mãe guardara com tanto carinho, espalharam-se pelo corredor do hospital. Ela caiu de joelhos e começou a chorar como nunca havia chorado antes. Era um choro que vinha da alma, um grito silencioso de uma filha, que acabava de perder a única pessoa que jamais deixou de acreditar nela. Augusto permaneceu imóvel. Seus olhos estavam fixos na porta do quarto onde Helena descansava pela última vez. Durante anos ele acreditou que era um homem forte, que nunca demonstrava emoções porque isso era sinal de fraqueza. Mas, naquele instante, sentiu as pernas perderem a força. Lembrou-se da primeira vez em que viu Helena sorrindo, do casamento, das promessas que fizeram diante do altar, e de todas as vezes em que ela lhe pediu apenas uma coisa: amar Sofia como uma filha. Ele nunca a ouviu. Pela primeira vez em muitos anos, lágrimas escorreram por seu rosto. Mas aquelas lágrimas já não podiam mudar absolutamente nada. O velório aconteceu 2 dias depois. Centenas de pessoas compareceram para prestar as últimas homenagens. Funcionários, amigos, vizinhos e pessoas que haviam sido ajudadas por Helena lotaram a pequena capela. Todos tinham uma história para contar sobre sua generosidade. Alguns lembravam de cestas básicas que ela distribuía sem que ninguém soubesse. Outros contavam que ela pagava tratamentos médicos para famílias carentes em segredo. Sofia ouvia cada relato com orgulho. Descobria ali que sua mãe havia deixado marcas profundas na vida de pessoas que ela sequer conhecia. Enquanto isso, Augusto permanecia sentado diante do caixão, em completo silêncio. Pela primeira vez, percebeu que a verdadeira riqueza de Helena nunca esteve na mansão onde viviam, mas nos corações que ela havia transformado. Chegou então o momento mais difícil da cerimônia. Sofia aproximou-se do caixão com um pequeno buquê de flores brancas nas mãos. Beijou delicadamente a testa da mãe e sussurrou palavras que ninguém conseguiu ouvir. Depois colocou dentro do caixão uma fotografia das duas sorrindo durante um piquenique realizado anos antes. Era uma das poucas lembranças em que Helena parecia completamente despreocupada. Antes de fechar o caixão, Sofia retirou do bolso um pequeno bilhete. Era a última carta que a mãe escrevera durante o tratamento. Helena havia pedido que a filha só a lesse quando sentisse que não conseguiria mais continuar. Naquela noite, já em casa, Sofia entrou no antigo quarto da mãe. Tudo permanecia exatamente como ela havia deixado. O perfume ainda estava sobre a penteadeira. O livro que Helena lia continuava aberto sobre a mesa. A cadeira onde costumava bordar permanecia ao lado da janela. Sofia sentou-se na cama e finalmente abriu a carta. As mãos tremiam enquanto lia cada palavra. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que meu corpo já não está ao seu lado, mas meu amor continuará caminhando com você todos os dias. Nunca permita que a tristeza destrua a pessoa maravilhosa que você é. A vida será difícil. Haverá dias em que você pensará em desistir. Nesses momentos, olhe para o céu e lembre-se de que eu sempre a enxerguei como um milagre. Não carregue ódio do seu pai. O ódio prende as pessoas ao passado. O perdão é o único caminho capaz de libertar um coração. Talvez ele demore muitos anos para entender o que perdeu. Quando esse dia chegar, escolha ser maior que a dor. Escolha amar. Sofia terminou de ler completamente emocionada. Abraçou a carta contra o peito e chorou durante horas. Mas, quando as lágrimas finalmente cessaram, algo mudou dentro dela. Em vez de alimentar revolta, decidiu transformar toda aquela dor em um propósito. Ela faria exatamente o que a mãe sempre sonhara. Estudaria, ajudaria outras pessoas, e provaria que nenhuma limitação física poderia impedir alguém de realizar grandes feitos. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um lugar frio. Sem Helena, os corredores pareciam vazios. Os funcionários faziam o possível para manter a rotina, mas todos sentiam que algo havia desaparecido daquela casa. Augusto quase não saía do escritório. Trabalhava até altas horas da madrugada, tentando fugir da culpa que começava a consumir sua consciência. Porém, toda vez que passava pelo quarto da esposa, lembrava-se das últimas palavras que ela lhe dissera no hospital. O problema nunca foi Sofia, sempre foi o seu coração. Sofia, por outro lado, amadureceu rapidamente.
Passou a cuidar de si mesma, organizava os próprios horários, continuava frequentando as sessões de fisioterapia e estudava ainda mais do que antes. Ela sabia que a mãe gostaria de vê-la seguindo em frente. Mesmo sofrendo profundamente, recusava-se a permitir que a tristeza definisse sua vida. Certa tarde, enquanto organizava os pertences de Helena, encontrou um envelope escondido entre alguns livros. Nele havia documentos de uma pequena fundação beneficente que a mãe mantinha discretamente. Helena ajudava crianças com deficiência que não tinham condições de pagar tratamentos médicos. Sofia ficou emocionada ao descobrir que a mãe destinava parte do próprio dinheiro para comprar cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos e medicamentos para famílias carentes. Naquele instante, ela decidiu que um dia assumiria aquele projeto e faria com que ele crescesse muito mais do que Helena jamais imaginou. Enquanto isso, Augusto enfrentava problemas inesperados na empresa. Pela primeira vez em décadas, um grande investimento começou a dar prejuízo. Sócios antigos romperam contratos, investidores retiraram recursos e notícias negativas passaram a circular no mercado. O homem que sempre acreditou controlar tudo começou a perceber que sua fortuna já não era tão inabalável quanto parecia. Mesmo assim, seu orgulho continuava impedindo qualquer aproximação com a filha. Alguns meses depois, Sofia foi até o túmulo da mãe levando flores. Sentou-se diante da lápide por um longo tempo. O vento soprava suavemente, enquanto ela segurava a carta de Helena nas mãos. Com os olhos cheios de lágrimas, fez uma promessa: eu prometo que vou honrar tudo o que você me ensinou. Vou estudar, vou ajudar quem precisa e nunca vou permitir que a rejeição destrua o meu coração. E se um dia meu pai perceber o mal que fez, eu vou lembrar das suas palavras antes de tomar qualquer decisão. Naquele momento, Sofia ainda não imaginava que a vida estava prestes a colocá-la diante da maior oportunidade de cumprir essa promessa. Porque, enquanto ela construía silenciosamente um futuro brilhante, o império de Augusto começava a desmoronar. Em pouco tempo, o homem mais poderoso da cidade perderia muito mais do que dinheiro, e seria obrigado a procurar justamente a filha que passou a vida inteira rejeitando. O império começa a desmoronar. Enquanto a filha que ele rejeitou constrói um partido novo futuro. 2 anos se passaram desde a despedida de Helena. A dor nunca desapareceu completamente, mas Sofia havia aprendido a transformá-la em combustível para seguir em frente. Todos os dias, antes de sair de casa, ela passava alguns minutos olhando para a fotografia da mãe que permanecia sobre a mesa de cabeceira. Era como se ainda recebesse forças daquele sorriso. Em silêncio, fazia a mesma promessa todas as manhãs: viver de um jeito que deixasse Helena orgulhosa. Enquanto isso, a mansão dos Albuquerque já não transmitia a mesma sensação de felicidade que um dia existiu. Os corredores eram silenciosos, os jantares aconteciam sem conversa, e Augusto passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório. O homem que sempre acreditou que o dinheiro resolveria tudo começava a descobrir que existiam vazios impossíveis de preencher com riqueza. Sofia havia terminado o ensino médio com as maiores notas da escola. Seu desempenho chamou a atenção de uma importante universidade, que lhe ofereceu uma bolsa integral para estudar fisioterapia. Quando recebeu a notícia, segurou a carta de aprovação contra o peito e imediatamente correu até o cemitério. Ajoelhada diante do túmulo da mãe, contou cada detalhe da conquista, como se Helena ainda estivesse ali ouvindo tudo. As lágrimas que escorriam naquele momento eram diferentes das lágrimas da despedida. Eram lágrimas de saudade misturadas com gratidão. Sofia tinha certeza de que aquele era apenas o primeiro passo para realizar o sonho que as duas haviam compartilhado durante tantas conversas no hospital: ajudar pessoas com deficiência a recuperarem a esperança. Ao voltar para casa, decidiu contar a novidade ao pai. Encontrou Augusto sentado diante de uma mesa repleta de papéis e contratos. Respirou fundo e entregou a carta da universidade. Ele leu rapidamente, devolveu o documento e disse apenas: espero que isso não atrapalhe sua rotina. Nenhum parabéns, nenhum abraço, nenhum sinal de orgulho. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Antigamente, aquela resposta destruiria seu coração. Mas agora era diferente. Ela apenas sorriu discretamente, agradeceu e saiu do escritório.
Pela primeira vez, percebeu que já não dependia da aprovação dele para acreditar no próprio valor. Na universidade, Sofia encontrou um mundo completamente novo. Conheceu professores que enxergavam seu potencial, colegas que a admiravam pela inteligência e pacientes que se inspiravam em sua história. Ela estudava com uma dedicação impressionante. Passava horas nos laboratórios aprendendo técnicas de reabilitação e fazia questão de conversar com cada paciente atendido durante os estágios. Muitos chegavam desanimados, acreditando que nunca mais voltariam a caminhar ou ter uma vida normal. Sofia sempre respondia com um sorriso tranquilo: enquanto existir esperança, ainda existe um caminho. Sem perceber, repetia exatamente as palavras que tantas vezes ouvira de Helena. Enquanto a vida de Sofia avançava, a situação de Augusto seguia na direção oposta. A empresa que durante décadas liderou o mercado começou a enfrentar uma grave crise financeira. Um dos maiores sócios desviou milhões de reais antes de fugir do país. Grandes contratos foram cancelados. Bancos passaram a cobrar dívidas antigas, e jornais publicavam diariamente notícias sobre o enfraquecimento do Império Albuquerque. Pela primeira vez, Augusto começou a vender propriedades para manter os negócios funcionando. Primeiro foi uma fazenda. Depois, um prédio comercial. Em seguida, alguns apartamentos de luxo. Cada venda representava um pedaço do sonho que ele havia construído durante toda a vida. Mesmo assim, seu orgulho permanecia intacto. Quando antigos amigos deixaram de atender suas ligações e investidores desapareceram, Augusto compreendeu algo que nunca imaginara. Muitas pessoas que o cercavam não eram amigas. Apenas admiravam sua fortuna. Bastou o dinheiro começar a diminuir para que todos desaparecessem. Nas noites mais difíceis, ele caminhava sozinho pela enorme mansão completamente vazia. Em um desses passeios, entrou pela primeira vez no antigo quarto de Sofia. Encontrou desenhos infantis guardados em uma gaveta, fotografias da escola, e uma medalha de melhor aluna cuidadosamente pendurada na parede. Sobre a escrivaninha havia um pequeno bilhete escrito com letra infantil: "Um dia meu pai vai sentir orgulho de mim." Augusto segurou aquele papel por longos minutos. As mãos tremiam. Pela primeira vez, imaginou quantas vezes Sofia havia esperado por um simples elogio que nunca recebeu. Sentou-se na cama e começou a lembrar de todos os aniversários que perdeu, das apresentações escolares às quais nunca compareceu, e das inúmeras vezes em que rejeitou um abraço da própria filha. O peso da culpa tornou-se quase insuportável. Enquanto isso, Sofia vivia uma experiência que mudaria sua vida. Durante um estágio em um centro de reabilitação, conheceu Miguel, um menino de apenas 9 anos, que havia sofrido um grave acidente de trânsito. Ele se recusava a fazer os exercícios de recuperação porque acreditava que jamais voltaria a andar. Todos os profissionais tentavam motivá-lo, mas ninguém conseguia. Sofia pediu autorização para conversar sozinha com a criança. Sentou-se ao lado dele e contou sua própria história. Falou sobre os desafios da infância, sobre a rejeição que enfrentou, e sobre todas as vezes em que pensou em desistir. Miguel ouviu tudo em silêncio. No final da conversa, perguntou: "Você conseguiu ser feliz mesmo assim?" Sofia respondeu sorrindo: "Eu descobri que felicidade não depende do corpo. Ela nasce dentro da gente." Na manhã seguinte, Miguel apareceu sorrindo para iniciar a fisioterapia. Aquela cena emocionou toda a equipe do hospital. Poucos meses depois, a universidade organizou uma cerimônia para homenagear os alunos que mais se destacavam nos projetos sociais. Sofia foi escolhida entre centenas de estudantes para receber o prêmio principal. O auditório inteiro levantou-se para aplaudi-la. Quando subiu ao palco, segurou o troféu e olhou para o céu por alguns segundos. Em seu discurso, disse apenas: "Tudo o que faço é dedicado à mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." A plateia inteira foi às lágrimas. Aquela homenagem acabou sendo transmitida por uma emissora local de televisão. Naquela mesma noite, Augusto estava sozinho na sala quando viu a reportagem. Pela primeira vez em muitos anos, assistiu a filha falando com segurança, maturidade e um coração cheio de compaixão. Os jornalistas a chamavam de exemplo de superação. Pacientes davam depoimentos dizendo que Sofia havia transformado suas vidas. Ao ouvir tudo aquilo, Augusto não conseguiu conter as lágrimas.
Percebeu que a filha havia se tornado exatamente a pessoa extraordinária que Helena sempre dizia que ela seria. E ele não participara de absolutamente nada daquela construção. Na madrugada daquele mesmo dia, incapaz de dormir, Augusto entrou no quarto de Helena. Abriu o guarda-roupa que permanecia praticamente intacto desde sua partida. Enquanto organizava algumas caixas, encontrou um envelope escondido entre antigas roupas. Na frente estava escrito com a letra de Helena: para Augusto. Abra somente quando perceber que perdeu aquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. Com o coração acelerado, ele segurou o envelope por vários segundos. As mãos tremiam tanto que mal conseguia romper o lacre. Intuía que aquelas palavras poderiam mudar completamente sua vida, mas Augusto ainda não fazia ideia de que, dentro daquela carta, existia um pedido capaz de colocá-lo frente a frente, com o maior arrependimento de toda a sua existência. A carta de Helena. E o dia em que Augusto descobriu que sua filha nunca deixou de amá-lo. Augusto permaneceu sentado no chão do antigo quarto de Helena durante vários minutos, segurando o envelope com as duas mãos. Seu coração batia acelerado como nunca antes. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentia medo de ler algumas palavras. Não era medo de descobrir um segredo sobre sua esposa. Era medo de descobrir a verdade sobre si mesmo. Respirou profundamente, fechou os olhos por alguns segundos e, com as mãos trêmulas, rompeu o lacre do envelope. Dentro havia apenas uma folha dobrada cuidadosamente. O perfume de Helena ainda permanecia no papel, como se ela tivesse escrito aquela carta poucos dias antes. Augusto começou a ler lentamente. Meu querido Augusto, se esta carta chegou às suas mãos, significa que finalmente aconteceu aquilo que eu sempre temi. Você percebeu que o dinheiro não consegue comprar tempo, nem apagar arrependimentos. Durante muitos anos tentei fazer você enxergar algo muito simples. Nossa filha nunca precisou de perfeição para ser extraordinária. Quem precisava mudar era você. Eu nunca deixei de acreditar que um dia seu coração acordaria. Talvez eu não esteja mais aí para ver esse momento, mas ainda acredito que Deus pode transformar qualquer pessoa. Se esse dia realmente chegou, peço apenas uma coisa. Não procure Sofia para aliviar sua culpa. Procure-a para devolver a ela o amor que você passou tantos anos negando. Não espere que ela dê o primeiro passo. Você é o pai. Vá até ela antes que seja tarde demais. Ao terminar a leitura, Augusto deixou a carta cair sobre o colo. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele chorou sem tentar esconder as lágrimas. Não era um choro silencioso como no velório. Era o desespero de um homem que compreendia que havia desperdiçado os anos mais importantes da vida da própria filha. Cada lembrança voltava como uma punhalada. Sofia pequena segurando um desenho para mostrar ao pai. Sofia esperando na porta da escola. Sofia com a medalha nas mãos procurando por ele na plateia. Sofia dizendo bom dia todas as manhãs, mesmo sem receber carinho em troca. Todas aquelas cenas agora ocupavam sua mente, sem lhe dar um segundo de paz. Na manhã seguinte, Augusto tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Cancelou todas as reuniões da empresa. Pediu que nenhum funcionário o incomodasse. Vestiu uma roupa simples, pegou as chaves do carro e dirigiu até a universidade onde Sofia estudava. Durante todo o caminho, repetia mentalmente o que diria quando a encontrasse. Mas quanto mais ensaiava, mais percebia que nenhuma palavra seria suficiente para reparar tantos anos de rejeição. Ao chegar ao campus, ficou observando os estudantes caminhando pelos corredores. Alguns minutos depois, viu Sofia saindo de uma sala ao lado de outros colegas. Ela estava sorrindo enquanto explicava um exercício para uma estudante mais nova. Augusto quase não a reconheceu. A menina tímida havia se transformado em uma mulher segura, elegante e cheia de luz. Antes que ele tivesse coragem de chamá-la, aconteceu algo que o deixou completamente imóvel. Uma senhora idosa aproximou-se de Sofia usando uma bengala. Caminhava com muita dificuldade. Sofia imediatamente largou a mochila no banco, segurou delicadamente a mão da mulher e a acompanhou até um jardim. Conversou com ela durante vários minutos, sempre sorrindo. No final da conversa, abraçou a senhora com tanto carinho que ela começou a chorar. Mesmo de longe, Augusto percebeu que aquela mulher estava profundamente emocionada. Curioso,
Ele aproximou-se discretamente da recepção da universidade e perguntou quem era aquela senhora. A funcionária respondeu que era uma paciente atendida gratuitamente pelo projeto social coordenado por Sofia. Contou que dezenas de idosos e pessoas com deficiência recebiam acompanhamento sem pagar absolutamente nada porque Sofia fazia questão de atender quem não tinha condições financeiras. Augusto permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, compreendeu que sua filha havia herdado exatamente o coração da mãe. Sem coragem para se aproximar, voltou para casa carregando um peso ainda maior. Mas algo inesperado aconteceu naquela mesma semana. Um telefonema mudou completamente a situação financeira da família. O banco informou que a empresa entraria em processo de recuperação judicial. As dívidas haviam alcançado um valor tão alto que praticamente todo o patrimônio restante seria bloqueado. Augusto desligou o telefone completamente abalado. Em poucos meses, perderia a empresa construída durante décadas. Naquela noite, sentado sozinho na enorme sala da mansão, percebeu que já não existiam empregados circulando pelos corredores como antes. Muitos haviam sido demitidos por causa da crise. Os carros de luxo tinham sido vendidos. Obras de arte desapareceram das paredes. A casa parecia grande demais para um homem completamente sozinho. Enquanto isso, Sofia seguia construindo um futuro que jamais imaginara alcançar. Depois de anos de dedicação, foi convidada para trabalhar em um dos maiores centros de reabilitação do estado. Além do emprego, recebeu recursos para ampliar o pequeno projeto beneficente iniciado por Helena. Seu sonho começava a ganhar forma. Crianças de famílias humildes passaram a receber cadeiras de rodas, órteses e tratamento gratuito graças ao trabalho desenvolvido por Sofia e sua equipe. Algumas semanas depois, um grande evento beneficente foi organizado para arrecadar fundos destinados à ampliação da instituição. Empresários, médicos e autoridades compareceram. Sofia seria a principal homenageada da noite por seu trabalho em favor das pessoas com deficiência. Por ironia do destino, Augusto também recebeu um convite para aquele evento. Um antigo amigo insistiu para que ele comparecesse, dizendo que poderia encontrar investidores interessados em ajudá-lo a recuperar parte da empresa. Depois de muita hesitação, Augusto decidiu aceitar. Quando entrou no salão, quase ninguém percebeu sua presença. Anos atrás, sua chegada teria sido anunciada com aplausos. Agora, poucas pessoas sequer o cumprimentavam. Ele caminhou discretamente até o fundo do auditório e sentou-se sozinho. Poucos minutos depois, as luzes diminuíram. Um grande telão começou a exibir imagens do trabalho realizado por Sofia. Crianças voltando a andar, idosos recuperando movimentos, famílias emocionadas, agradecendo pelo atendimento recebido. Em seguida, o apresentador chamou Sofia ao palco. Sob uma longa salva de palmas, ela atravessou lentamente o auditório. Augusto observava tudo com os olhos marejados. Cada aplauso parecia lembrá-lo de todos os momentos em que ele se recusou a aplaudir a própria filha. Então, Sofia começou seu discurso. Ela contou sobre uma mulher extraordinária que havia dedicado a vida ao amor, à generosidade e à esperança. Falou sobre a mãe sem mencionar seu nome. Em seguida, fez uma pausa e disse: também quero agradecer a alguém que, mesmo sem perceber, me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Aprendi que nunca devemos permitir que a rejeição determine quem somos. Podemos transformar dor em propósito. Podemos transformar lágrimas em esperança. Ao ouvir essas palavras, Augusto abaixou a cabeça. Tinha certeza de que aquele discurso era para ele. Mas, naquele exato instante, o apresentador voltou ao palco e anunciou que havia preparado uma enorme surpresa para Sofia, algo que faria todo o auditório prender. Respiração. Augusto levantou lentamente os olhos sem imaginar que os próximos minutos mudariam para sempre a história de sua família. O pai que rejeitou a filha encontrou perdão quando já não tinha mais NAD. O apresentador caminhou lentamente até o centro do palco, enquanto todo o auditório permanecia em silêncio. Sofia olhava curiosa, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Então ele sorriu e disse que, antes de entregar a maior homenagem da noite,
Gostaria de exibir um vídeo preparado por algumas pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo trabalho daquela jovem fisioterapeuta. As luzes se apagaram completamente. No enorme telão começaram a aparecer imagens de crianças dando os primeiros passos depois de meses de tratamento, idosos voltando a movimentar os braços, famílias emocionadas abraçando Sofia e agradecendo por nunca terem sido tratadas como números, mas como seres humanos. Cada depoimento fazia o público se emocionar ainda mais. Uma mãe apareceu dizendo que seu filho havia perdido completamente a esperança depois de um acidente, mas que Sofia entrou em seu quarto com um sorriso tão verdadeiro que conseguiu devolver àquela criança a vontade de lutar novamente. Em seguida, um senhor de idade contou que, quando pensou que terminaria a vida preso a uma cama, encontrou naquela jovem uma profissional que nunca o deixou desistir. As imagens continuavam passando enquanto o auditório inteiro enxugava as lágrimas. No fundo da plateia, Augusto já não conseguia conter o choro. Cada história era uma prova de que sua filha havia escolhido espalhar exatamente o amor que nunca recebeu dentro de casa. Quando o vídeo terminou, todos ficaram de pé para aplaudir Sofia. Os aplausos pareciam não ter fim. Ela levou as mãos ao rosto, emocionada, incapaz de acreditar que sua história havia inspirado tantas pessoas. O apresentador então fez um último anúncio. Disse que a instituição passaria a se chamar Centro Helena de Reabilitação, em homenagem à mulher que havia inspirado Sofia a dedicar sua vida ao próximo. Ao ouvir o nome da mãe, Sofia fechou os olhos por alguns segundos. Era como se Helena estivesse presente naquele momento. O auditório inteiro voltou a aplaudir, desta vez ainda mais forte. Enquanto todos comemoravam, Augusto sentia um peso enorme dentro do peito. Ele percebeu que, durante toda a vida, buscou deixar seu nome gravado em prédios, empresas e contratos milionários. Helena, sem nunca buscar reconhecimento, havia deixado seu nome gravado no coração das pessoas. Pela primeira vez, ele compreendeu a diferença entre ser rico e ser verdadeiramente importante. O evento chegou ao fim. As pessoas cercavam Sofia para tirar fotografias e agradecer pelo trabalho realizado. Augusto permaneceu parado por alguns minutos. Diversas vezes pensou em ir embora sem dizer nada. Afinal, acreditava que não merecia sequer olhar nos olhos da filha. Mas lembrou-se da carta de Helena. Não espere que Sofia dê o primeiro passo. Você é o pai. Respirando profundamente, caminhou lentamente em direção a ela. Sofia conversava com algumas crianças quando percebeu alguém se aproximando. Ao levantar os olhos, encontrou Augusto parado diante dela. Os dois permaneceram em silêncio durante alguns segundos. Parecia que todos os anos de dor estavam reunidos naquele único instante. Augusto tentou falar, mas sua voz falhou. Pela primeira vez na vida, aquele homem que sempre teve respostas para tudo não conseguia encontrar uma única palavra. Seus olhos estavam completamente cheios de lágrimas. Finalmente, ele conseguiu dizer: Sofia, eu não sei se existe perdão para o que eu fiz. Ela permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Passei tantos anos enxergando apenas aquilo que você não podia fazer, que nunca percebi tudo aquilo que você era capaz de realizar. Eu perdi sua infância, perdi seus aniversários, perdi suas conquistas, perdi a oportunidade de ser seu pai. E a única pessoa responsável por isso fui eu. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto de Augusto. Sua mãe tentou me ensinar durante anos, mas eu estava cego pelo orgulho. Hoje eu entendo que fui o homem mais pobre deste mundo, mesmo cercado de dinheiro, porque rejeitei o maior presente que Deus colocou na minha vida. O salão inteiro havia ficado em silêncio. Algumas pessoas observavam discretamente aquela cena emocionante. Augusto então fez algo que ninguém jamais imaginou ver. Ajoelhou-se diante da própria filha, com a voz completamente quebrada pelo choro. Disse: Eu não vim pedir que você esqueça o passado. Eu sei que isso é impossível. Só peço uma oportunidade para passar o resto da minha vida tentando reparar, mesmo que seja um pedacinho, da dor que eu causei. Se você disser que não consegue me perdoar, eu vou entender. Sofia ficou completamente emocionada. Durante anos, sonhou com aquele momento. Imaginou centenas de vezes como seria ouvir um pedido de desculpas do pai. Mas agora que ele finalmente estava diante dela,
Percebeu que toda a mágoa havia perdido a força muito tempo antes. Ela lembrou da última conversa com Helena. Lembrou da promessa feita diante do túmulo. Lembrou da carta. Respirou profundamente. Aproximou-se do pai e segurou delicadamente suas mãos. Então disse: eu esperei por esse abraço durante muitos anos. Mas decidi há muito tempo que não viveria presa à dor. Se Deus foi capaz de me dar forças para continuar vivendo, também pode me dar forças para perdoar. Augusto levantou lentamente os olhos. Sofia sorriu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdoo você, pai. Naquele instante, Augusto levantou-se e abraçou a filha pela primeira vez em toda a sua vida. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de arrependimento, cheio de amor, cheio de cura. Todo o auditório levantou-se para aplaudir enquanto muitos choravam ao assistir aquela cena. Não era apenas um pai abraçando uma filha. Era um coração endurecido sendo transformado pelo amor que havia rejeitado durante tantos anos. Os meses seguintes trouxeram mudanças que ninguém imaginava. Augusto vendeu o restante de suas empresas e decidiu usar grande parte do patrimônio que ainda possuía para ampliar o Centro Helena de Reabilitação. Novas salas foram construídas. Equipamentos modernos chegaram e centenas de crianças passaram a receber tratamento gratuito. Mas, desta vez, Augusto não colocou seu nome em nenhuma parede. Na entrada do prédio havia apenas uma placa simples: o amor sempre encontra um caminho. Todos os dias ele chegava cedo ao centro, conversava com as famílias, ajudava voluntários e fazia questão de receber pessoalmente cada criança que entrava pela primeira vez. Certa manhã, um menino perguntou: o senhor é o dono daqui? Augusto sorriu e respondeu: não, eu sou apenas um pai que demorou muitos anos para aprender a amar. Sofia ouviu aquela resposta de longe, sorriu discretamente. Naquele momento, teve certeza de que sua mãe estaria orgulhosa. Ela olhou para o céu, fechou os olhos por alguns segundos e sussurrou: conseguimos, mãe. Seu amor venceu. E assim, a menina que um dia foi rejeitada por nascer diferente, transformou a vida do homem, que nunca conseguiu enxergar seu verdadeiro valor. Ela provou que a deficiência nunca esteve em seu corpo, mas na incapacidade de um coração de amar. E também mostrou que o perdão não muda o passado, mas pode transformar completamente o futuro. Se esta história emocionou você, escreva nos comentários qual foi o momento que mais tocou o seu coração. Seu comentário ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias de esperança, perdão e superação. Se gostou deste vídeo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar novas histórias emocionantes como esta. Até o próximo vídeo.